Agora sim, nós voltamos ao vivo com a live do Café com o Teu Bode. Bora entrar, bora entrar, bora entrar novamente. Cadê? Opa, 69 já pulou. Vamos ver quem vai entrar aqui. Vou aceitar o do primeiro. 4 pessoas. Aí, opa, agora... Ian entrou. Agora aguenta, esperando o Vilbert. Vamos ver o Vilbert agora. Vilbert. Tá entrando. Vamos lá, vamos lá. Bora, Vilbert. É o celular do Vilbert, a conexão dele, irmão. Hoje 130 pessoas, 133 pessoas na live. Bora, bora, bodaiada, bora entrar. Bora papear. Hoje nós vai responder. Nós vai responder todo mundo. Nós vai é ótimo. Eu amo isso. Eu dou risada pra cacete. Mas é isso. Vilbert não está conseguindo entrar. Não está conseguindo entrar. Vou esperar mais um pouco e tentar novamente. Então, Ian, esse negócio dos paramentos é muito complicado. Eu já senti muito isso na internet no passado, essa discriminação, por postar foto de paramentos. Né? Hoje eu posto muito pouco, tá? Mas é por opção mesmo. Mas eu sempre gostei, sempre tive orgulho. Eu acho que o maçom, ele deve ter orgulho do que ele faz, ele não deve se esconder, né? Esconder a sua identidade, quem ele é, sabe? Isso acaba dando aquele ar de que fazemos tudo escondido, sabe? A margem da sociedade. E não, cara. O maçom não tem que se sentir como cauda. Nós somos cabeça. A maçonaria ela é uma escola que ela forma homens, ela forma caráter, ela forma líderes, homens que devem encabeçar trabalhos na sociedade, homens que devem ser treinados para ser cabeça, não cauda. E é triste quando irmãos têm essa mentalidade que eu tenho que me esconder, eu tenho que me ocultar, para que postar foto? E confunde as coisas. Acha que postar foto é revelar algum segredo da maçonaria. Quando não é, ouviu, Bertê? Agora cheguei. Agora chegou. Ouvi a voz do homem e deu certo, porra. Né, Vilbert? A gente está conversando aqui e falando como é triste. Muitos maçons hoje têm que ficar se ocultando. Não querem, tem medo de colocar foto paramentado e fazem questão de criticar o irmão que coloca uma foto paramentado. Né? Isso. Achando que, de repente, algum segredo da maçonaria está sendo exposto ao postar uma foto. Né? Quando a foto nada mais é como um cartão de visita, é motivo de orgulho. Gente, eu bato no peito, eu sou maçom, eu amo a maçonaria. Eu amo esse desenvolvimento, essa projeção mental que a maçonaria me dá. Essa capacidade de pensar rápido, de raciocinar, de responder tudo com maestria, de fazer conexões, né? Isso eu amo na maçonaria. De poder dizer para os outros que eu sou um homem liberto das trevas da ignorância e conseguir buscar uma fagulha dessa iluminação, dessa luz que buscamos sempre. Porque sempre recebemos fragmento dessa luz e nunca por completo. E nunca receberemos ela por completo nesse plano. Porque sempre estamos em busca de mais conhecimento e mais evolução. E essa é a sacada da maçonaria. Você entender que existe
um processo, existe uma jornada, existe um caminho a ser trilhado que faz você utilizar esse conhecimento de forma prática, transformando ele em sabedoria. Falei muito, a live agora está nas mãos e sob a condução do nosso irmão Ian Carneiro, da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. A bola está aqui com você, garotinho. É toda sua. Eu vou tomar um Vamos café. nessa. Tomar um café. Hoje eu tô na água. Tô na água porque hoje eu esqueci de passar o café. Lembrei agora, não dava mais tempo. Bom, meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez aqui uma terça-feira. Hoje a gente quis fazer diferente, né? Live de carnaval, a gente pensou na possibilidade de trazer um bate-papo entre nós, né? Inclusive lá no começo a gente já tinha conversado sobre isso, né? Que a gente de vez em quando ia fazer uma live só entre a gente, para não perder esse bate-bola, essa coisa mais descontraída e etc. Que com um convidado às vezes a gente precisa ficar um pouco mais formal, mais sério, né? E aproveitar esse momento para a gente conseguir interagir um pouquinho também com quem está assistindo, né? Mandar uma pergunta, responder de uma forma mais tranquila. Quando tem um convidado aqui, a gente não consegue fazer isso. E, bom, os últimos dias para o meu canal foram maravilhosos, como o Fernando bem falou, né? Ontem teve uma polêmica comigo que eu não esperava essa polêmica, porque eu não imaginava que um avental do Grau 4 era, né? Imagine quando eu postar com 33 um dia, né? Aí acabou, aí na conta vai até cair. Mas só agradecer mesmo, né? Pedir a quem não me segue ainda, por favor, segue lá, dá essa força. E vamos começar então. Vamos começar pelo Vilbert. Dá sua boa noite aí, mano. Deu um trabalhinho para conseguir logar na live aí, mas deu certo. Como é que tá seu carnaval, meu irmão? Conta pra gente aí. Boa noite, meus irmãos. Estão ouvindo aí direitinho? Aqui tá ok. Maravilha, maravilha. Tava com dificuldade de entrar, porque meu carnaval hoje aqui é em casa, na família. Hoje vim passear, inclusive, no shopping aqui. Tô até no... Coloquei a esposa e o filho para passear. E tenho um compromisso de estar aqui. Eles sabem, conhecem isso, sabem do meu compromisso. Já foram fazer o lanche, ficar na brincadeira lá. Eu vim para um espaçozinho aqui mais reservado para isso. Quem não me conhece, sou o Vilbert Bismarck. Estou aí nessa batalha aí com os irmãos de tentar desmistificar um pouco a maçonaria. Sou mestre instalado hoje, atualmente, como venerável mestre da loja Perfeita Amizade Alagoana, número 181, aqui no Oriente do Maceió, Alagoas. Para mim é muita honra estar sempre nesse canal, nessa live aí com os irmãos Ian e Fernando, motivo de muita alegria. E hoje é uma live diferente, né? Uma live de carnaval aí, a gente não está pulando carnaval. Simplesmente por conta que a gente não gosta, não é que não gosta. Hoje esse ano, na verdade, eu decidi ficar em casa com a família, está sendo muito bom. Não critico quem pula nem nada, quem quiser curtir o carnaval, é muito bom. Logicamente que sempre com os devidos limites. Venha visitar aqui minha loja aqui em Maceió, tem muitas pessoas falando, entrando em contato comigo, viu, Fernandinha? Estão vindo aqui para Maceió, uma pessoa uma vez estava aqui no shopping, inclusive, rapaz, eu queria lhe conhecer, eu estou aqui no shopping, daqui eu vou para outro local, fica aí, daqui a pouco eu chego. Cheguei aqui, para mim foi um motivo de muita alegria, passar essa situação aqui para ele foi muito bom. Como vocês falaram aí, essa situação justamente do avental, eu fiz uma entrevista em um podcast aqui, paramentado. Isso foi motivo de algumas críticas, principalmente de maçons, que eu acho que isso para mim, a pior coisa que tem. Tá? O cara chegou para mim e falou, fez uma crítica, irmão, por que você está paramentado? Eu disse, rapaz, se você me mostrar aonde tem que eu não posso ficar paramentado, aí eu retiro, apaga até o vídeo. Mas era um canal que a pessoa me convidou e ele me perguntou, você pode vir como o maçom se veste? Para que as pessoas entendam, inclusive na entrevista ele faz perguntas sobre os paramentos. Eu disse, perfeitamente. Fui lá, fiz, foi uma entrevista maravilhosa, o cara muito bom, deu uma audiência muito bacana, mas infelizmente sempre tem esses comentáriozinhos aí. Tá bom? Vamos lá para essa live aí que tá muito bacana hoje.
Bastante gente, né, Fernando? Pensou que a gente tava no carnaval. É verdade. Experiência do Fernando é demais. Subiu para 130, batemos 84, 83 agora, está oscilando. Bora pro canal, bora bater papo, bora conversar. Daqui a pouco a gente começa a ler os comentários. E, pessoal, quem for mandar pergunta, alguma coisa assim, espera a gente primeiro falar assim, ó, pessoal, pode mandar uma pergunta aí e tal, porque senão você vai mandar sua pergunta e as pessoas vão começar a falar outras coisas, a gente não vai conseguir ver o que você falou. Então, na hora que for para começar a interagir mais com pergunta, etc., a gente avisa aqui direitinho, beleza? Vamos lá. Então, Vilbert, na hora que estava acontecendo a situação comigo, eu lembrei dessa situação sua. Eu falei, cara, o Vilbert foi paramentado num podcast, cara. Quer dizer, e se por acaso eu vou dar uma entrevista, né, na televisão, uma coisa do tipo, eu devo ir paramentado. Óbvio, se eu estou falando de maçonaria, eu estou representando a maçonaria. O que me diferencia, a insígnia distintiva de um maçom é o seu avental. É o meu distintivo como maçom, né? Por que não estar paramentado? Eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu tenho orgulho de ser maçom, né? Graças a Deus, nós não vivemos mais na Idade Média, nem na Segunda Guerra Mundial. A gente não está sendo perseguido, não tem ninguém ameaçando a gente, graças a Deus. Não tem por que me esconder. Então, se o irmão, ele gosta de ficar de forma discreta, de viver a maçonaria de forma discreta, ele é livre para fazer isso. E eu não vou na página dele, no canal dele, no pessoal dele, reclamar e falar, você tem que fazer assim. Não, eu não faço isso. Agora, por que eu tenho que receber críticas negativas? Não, mal educadas. Mal educadas. Eu peço até licença aqui aos irmãos para parafrasear um comentário que eu recebi ontem de um demolei e maçom, que me disse, você é um vaidoso. Não sei o que você está fazendo na maçonaria. Se você quiser aparecer, pinte a bunda de vermelho e suba num poste. Isso foi um comentário de um demolei e maçom. Eu fiz um comentário na postagem dele. Pois é, eu até imaginei que ele fosse me bloquear, alguma coisa, né? Mas eu gravei aqui o rosto dele e o arroba, porque eu vou procurar a loja dele, porque eu quero entender se é assim que ele aprendeu a representar a maçonaria em rede social. Eu preciso ir atrás disso. Né? Mas e vou, de fato. Facinho de achar, inclusive, né? A gente sabe disso. Mas é isso. E você, irmão Fernando? Fala um pouquinho aí como é que tá seu carnaval. Muito café? Para todos que não me conhecem, Fernando Figueira, mantenedor do canal Mentalidade Maçônica, tá? Membro da augusta e respeitável loja simbólica Barão de Mauá, número 3521, do Oriente de Santos, do GOB São Paulo, uma loja do rito brasileiro, onde já aproveito para saudar a todos os irmãos do rito brasileiro e principalmente do Supremo Conclave do Brasil, que está completando hoje 85 anos de fundação. Tá? Um abraço ao nosso querido irmão Juliano Braga, tá? Que é o grande primaz do rito brasileiro, um homem incrível, tá? De uma fé fora do normal, um cara assim, super apaixonado pelo que ele faz, né? Pela sua religião, pela maçonaria, pela fraternidade, um homem que está inovando dentro do Supremo Conclave. Meus parabéns ao Supremo Conclave e a todos os irmãos do rito brasileiro. Meu carnaval em casa, tranquilo, trabalhando. Né? Ontem até uns irmãos me ligaram aqui. Pô, vim para Peruíbe. Vamos rir um pouco, dar uma risada. Eu falei, pô, não é tão perto assim. Todo mundo acha que é aqui pertinho, mas é uns 100 e poucos quilômetros daqui. Eu falei, meu, preguiça, eu chego do serviço tarde, volto à tarde, sabe como é que é? Mas eu prefiro, nesse momento, estar em casa com a família. Eu vou dizer o porquê. Tirando a maçonaria, a equação, tá? Dessa equação, nesse período de carnaval, portais espirituais se abrem, tá?
e influências não muito boas acabam sendo liberadas e aonde muitas coisas acontecem, tá? E muitas coisas não boas, onde doenças se propagam, a promiscuidade vem, tá? E isso acaba, essa festa, ela foi transformada num ato de libertinagem, ela perdeu a característica festiva, familiar, e se transformou em algo totalmente fora daquilo, da proposta que eu quero para minha vida. Eu não quero esse tipo de influência negativa na minha vida. Não é isso que eu vivo, não é isso que eu respiro, não é esse tipo de coisa que eu anseio. Eu anseio família, estudo, disciplina, elevação espiritual, elevação mental. E é tão bom estar entre irmãos, e é tão bom estar no seio do meu lar com a minha família, aproveitando esses bons momentos. Momentos que são edificantes, que trazem coisas valorosas, momentos especiais. Como é bom você estar com a sua família, viu, Brit? Você está aí no shopping com a sua esposa, com a filha, né, que você tem? Ou filho? É um filho. Com o seu filho, curtindo. Eu ia até falar, se você quiser, você está liberado para curtir a sua família, tá? Sem obrigação de estar com a gente, porque família é um projeto de Deus e esse é um momento seu com a sua família. Então, a hora que você falar, eu preciso sair, saia, porque a sua família precisa de você nesse momento, tá? Então, aqui não há essa obrigação, porque entendemos isso. Temos que ter o nosso momento para a família maçônica, temos que ter o nosso momento para a nossa espiritualidade, temos que ter o nosso momento para a nossa família, para os nossos amigos e para o nosso lazer. Sempre, sempre usando a régua. E por isso, Wilber, não se sinta obrigado em ficar, tá? O pessoal vai entender que você está no momento com a sua família, tá? Mas eu estou passando esse momento especial, eu estou indo dentro de casa, aproveitando. No sábado agora, só para avisar pessoal, vou ter uma live com um irmão, tá? Que a gente vai estar conversando não a respeito de maçonaria, o irmão Fernando Pequiaia, porque ele conseguiu vencer o câncer de pâncreas, um dos cânceres mais letais e agressivos. E ele vai contar na live como ele conseguiu isso através do apego à sua espiritualidade, à sua família, e qual foi o papel da maçonaria nesse contexto. Qual o papel da maçonaria nesse processo de cura, tá? Porque eu sempre falo, a cura física, ela não vem apenas de dentro. Ela não é de fora para dentro. Ela não surge do nada. A cura, o milagre, ele surge quando a cura acontece no campo das ideias. Quando você reconhece problemas que existem ali no seu subconsciente, problemas que foram gerados por situações diversas ao longo da sua vida e está nesse campo emocional. Quando você consegue resolver esses problemas, você se alinha com o espiritual, porque aí você permite a ação do espiritual. Enquanto você não perdoa você mesmo, você não limpa o seu campo mental, o seu campo das ideias, o seu campo, esse campo que te envolve, você não permite que o espiritual venha e faça o papel dele. Mas quando você limpa esse campo mental, você se perdoa situações, entende, libera esse perdão, resignifica todo o sentimento de ódio, de raiva que está dentro de você, o que acontece? Você se alinha com o espiritual e o milagre se traduz no físico. Claro, sempre auxiliado pelos médicos em tratamento, mas a cura, o milagre vem, tá? Por isso que a fé é importante nesse processo, sabe, gente? E é isso que a gente vai conversar na live de sábado. Quem puder estar conosco, vai ser muito edificante, muito gratificante poder tocar num assunto que não é só de maçonaria. Mas agora
já falando desse assunto, já encerrado esse assunto. Então é isso, meu querido irmão Ian. Está sendo muito bom. É um momento de introspecção, reflexão e compartilhamento com a família. Para mim também, cara. Eu já tenho, assim, na verdade, apesar de ser de Salvador, sou soteropolitano, até os meus 26 anos eu morei em Salvador, mas carnaval, para mim, desde que eu sou criança, adolescente, eu sempre enxerguei como uma coisa muito nojenta, podre mesmo. Né? Esse carnaval de rua, todo mundo, aquela energia horrorosa, e droga e cachaça e não sei o quê. Eu, particularmente, sempre tive aversão a isso, mas, como o Gilbert falou, não julgo, cada um faz o que quer de sua vida. Ontem, o irmão mandou uma pergunta para mim, ou foi anteontem, e ele perguntou assim, o maçom, depois que ele inicia, ele pode continuar frequentando os ambientes que ele frequentava antes de iniciar? Eu falei, pode. A maçonaria não vai te dizer a você, você pode andar com fulano, mas não pode andar com cicrano. Você pode ir para tal lugar, mas tal lugar você não pode ir. Porque você não pode estar cometendo crime, porque você não pode atrair sua família. Agora, poder é uma coisa. Agora, se na consciência dele, enquanto maçom, ele deve ir, de fato, aquele lugar cabe a ele, porque a maçonaria vai te dar o caminho, vai te dar os instrumentos, vai te dar irmãos de jornada para você estar junto ali trilhando o caminho, né? Agora, o tempo que você vai levar para se desbastar, para trabalhar em você, para se construir, é você que vai dizer. Se você vai se tornar alguém melhor em 2 anos ou em 80. É com você. Será que o meu ideal, o que me levou a iniciar na maçonaria, a buscar ser um ser humano melhor, é o mesmo ideal que vai me levar para os ambientes que eu frequentava antes da ordem? A consciência é sua, querido. O que as pessoas às vezes não conseguem entender ou demoram de conseguir entender é que a maçonaria, ela não vai lhe impor, ela não vai impor ao maçom nenhum tipo de contrato do que você pode, não pode, do que você tem que acreditar ou não tem que acreditar, do Deus que você tem que adorar, da religião que você tem que seguir, da música que você tem que ouvir. Não. A maçonaria não tem isso. Esses dogmas religiosos nós não temos. A maçonaria não faz esse tipo, não trabalha por esse lado. Por isso que eu costumo até brincar, né, mas uma brincadeira séria, de que a sua religião ela vai trabalhar o seu espiritual, a maçonaria vai completar, ela vai fazer isso aqui com a sua religião, sabe? Porque ela vai entrar com a questão da moralidade. Ah, mas a minha religião ensina moralidade. Ok, eu não estou dizendo que não ensina, mas ela não foi feita, preparada, cuidadosamente para moldar o caráter de um homem. A maçonaria, sim. Então, a sua religião ela vai te dar uma conexão divina. E a maçonaria vai potencializar essa conexão divina e te ensinar a usar ela para a humanidade também. Né? E é por aí. E eu passando um carnaval maravilhoso. Em casa, na minha, trabalhando no canal. Né? Minha mãe, graças a Deus, também não gosta dessas coisas. Tá? Embora minha mãe seja personal trainer, minha mãe adora dançar, adora essas coisas. Mas também não gosta mais de carnaval. Quieta em casa. Todo mundo seguro. Meu pai, meus avós que viajaram, foram lá para Aparecida do Norte, que era o sonho do meu avô, conhecer lá meu avô. Inclusive, meu avô é nosso irmão, né? Assim, mais de 50 anos de maçonaria, meu avô. Né? E aí, o sonho dele era, sei lá, Aparecida do Norte, foi pagar promessa lá, tá lá, foi viajar e tudo mais. Falando em Aparecida do Norte, eu estou negociando com um padre maçom para vir fazer a live com a gente. Aí é bom. Em breve. Isso vai dar polêmica. Eu tive uma iniciação em Salvador que tinha um irmão lá que era padre, cara. Na iniciação, mestre maçom, trabalhando na iniciação, ele era padre. Muito legal. Eu conheço muitos aqui. Muitos. Então, tem padres maçons até na história do Brasil, né? Inclusive. Pois é. Não é nada, não é nenhuma novidade, né? Pessoal, quem tá mandando pergunta aí, ó, a gente tá introduzindo aqui a live, daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntas, tá bom? Mas espera a gente liberar as perguntas primeiro, digamos assim, porque se você manda sua pergunta agora, daqui a 2 minutos a gente já não consegue mais ver sua pergunta. Beleza? Então segura aí que daqui a pouco a gente vai começar a interagir um pouquinho com a questão das perguntas, tá bom?
Ô, Gilbert, e a sua loja? O Carnaval, voltou recesso antes, volta depois? Já está em atividade? Como é que está aí? Então, no Grande Oriente a gente volta no dia 20, né? De 20 de dezembro a 20 de janeiro. A gente voltou às atividades. Só nessa segunda agora, que ela se reúne em segundas-feiras, nessa segunda agora, que a gente realmente ontem não tinha como fazer, até por questão de quórum mesmo, e a gente libera para que os irmãos, não feriadão na verdade, muitos vão pular o carnaval e muitos vão aproveitar esse momento de descanso com sua família. Exatamente. Como o Fernando falou aí com muita propriedade, é um momento da gente estar com a família. Quer seja pular no carnaval, para quem gosta, quer seja em casa. Eu acho que o mais importante é estar com a família. E isso aqui, estou aqui com a minha família, como o Fernando falou, eles foram lanchar, Fernando, e se voltarem por aqui, eu peço depois para sair. Mas eu disse a ele, quando terminar, eles voltem por aqui, que são meus tesouros, aí eu gosto sempre de dizer isso aí, todo mundo sabe, mato e morro por eles, que precisam de mim e reconhecem tudo, tanto é que disseram, não, vamos ficar aqui. Foram eles que acharam até o local aqui onde eu estou. Vamos ali, papai. A minha esposa também me trouxe aqui, ó, aqui esse local aqui tá bom, vai ficar legal aqui, bacana, e saíram lá, mas daqui a pouco estão voltando por aí. Mas aí a loja a gente suspendeu agora, mas na próxima segunda-feira a gente já retorna às atividades normalmente, sessão ordinária aí. Tá com saudade, irmão? Com certeza, com certeza. É porque é interessante, né? São duas coisas, né, Ian? Quando a gente está, principalmente na condição de presidente da loja, do venerável, você suspende as atividades, mas elas não param de acontecer, né? Todos os dias eu tenho atividade para fazer, como na parte de direção da loja. E todos os dias, como a gente costuma dizer, sou 24 horas maçom. Independente de onde eu estiver. Aqui no shopping eu sou maçom, se eu for para o carnaval eu sou maçom, em qualquer lugar eu sou maçom. Eu tô me entrosando melhor com esse pensamento de 24 horas maçom, porque o venerável mestre da minha loja fez uma mudança no quadro, e de mestre de cerimônias eu fui para secretário. Então, assim, a questão de trabalhar 24 horas por dia, eu já estou começando a entender. Eu já estou me familiarizando com isso. Mas, Fernando, você já viu aí alguma pergunta que dá para a gente puxar aí? Senão a gente abre a caixinha, abre a caixinha, ó. A gente abre a pergunta agora. Teve alguém que falou aí do seu cabelo aí. Yeah. Então que falou que é peruca, não é peruca não, irmão, é calvície. Olha sua peruca aqui. É calvície mesmo, ó. Não é peruca não. Ainda não, talvez daqui a uns 20 anos seja. Olá, só por enquanto abraço. Augusto, respeitava a loja simbólica, mestre Jacques Demolay, número 80, Oriente de Recife. Rito York, olha lá. Opa, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Oriente de Brasília, boa noite. Saudações Rosa Cruz, um Frater Rosa Cruz aí, olha que coisa boa. Pessoal da Rosa Cruz, sempre aqui no canal. Boa noite, Oriente de Alterosa, é isso? Minas Gerais, fraterno abraço. Gostaria de entender e fazer parte da maçonaria. Quem pode responder isso daí? Fica à vontade, meu irmão, responde. Toca o barco, bodezinho. Meu querido, como eu disse, a maçonaria ela é uma faculdade do pensamento, ela é uma escola filosófica, onde você aprende a como ser um homem melhor através da prática das boas obras, obviamente, mas do estudo da autolapidação através dos símbolos. Nós utilizamos símbolos como ferramenta de linguagem, como ferramenta de transformação. Eu diria até uma ferramenta arquetípica, onde sempre utilizamos a leitura simbólica e filosófica dessa ferramenta para esse aprimoramento. Tá? A maçonaria ela é uma escola que ela pega homens bons, por isso nós selecionamos homens de boa conduta, de boa moral e bons costumes, homens de caráter ilibado, que não tenham problemas com a justiça,
para que façam parte dessa nossa obra, que é social, se integre a ela e desenvolva o seu potencial, tá? Sendo assim, através do nosso conhecimento, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom profissional, um bom patrão, tá? A maçonaria ela tem um processo muito rígido de sindicância. Algumas nem tanto, mas a maioria das lojas sérias tem um processo muito rígido, onde para você entrar na maçonaria você deve ser convidado por alguém da sua cidade, do seu estado, alguém que te conheça e possa testificar por você junto a um processo de sindicância e te apadrinhar. Ele vai ser o teu padrinho nesse processo, tá? Ali serão feitos um levantamento de documentos, votações, a loja vai conhecer você, seus documentos, feito isso, tudo isso vai para a obediência, que vai verificar isso novamente, e isso volta para a loja através de boletim interno, autorizando assim a sua iniciação. Outras formas? Tem. Você pode fazer amizade com o maçom, solicitar ele, olha, poxa, eu gostaria de entrar na maçonaria, como é que eu faço? Desde que seja da sua cidade, do seu estado, tá? Não evite convites de estado que não seja o seu. Porque, meu irmão, entenda, a maçonaria, existe uma barreira, tá, estadual que impede que uma obediência estadual interfira, tá, nos trabalhos da obediência do outro estado. Então, existe essa barreira entre estados aí que ela é respeitada. Então, procure aceitar o convite de alguém da sua cidade. Isso é muito interessante, tá? Olha, eu sempre, assim como o irmão Wilbert e o irmão Ian, recomendamos que você aceite convite, tá, de obediências regulares e reconhecidas como Grande Oriente do Brasil, grandes lojas estaduais confederadas à CMSB e obediências que sejam federadas à Comab, tá? Você precisa, de repente, se você recebeu o convite de uma obediência independente, e aí, se você tiver amigos lá e quiser aceitar, não há nada de errado. A questão de você avaliar, fazer uma avaliação, é isso que eu quero? Legal, o pessoal é bacana, ser fiel à proposta que você vai seguir. Tá? Por isso eu falo, se você for convidado por uma loja, verifique se essa loja tem CNPJ, se ele está ativo, tá? Procure saber qual a obediência. Tá? Na internet, no Google, você encontra. Você vai lá procurar o nome da obediência, vê se tem alguma reclamação, procure o histórico, procure se informar aonde é que você vai estar sendo inserido. Isso é o mais importante. E depois que você entrar, meu amigo, não importa se for numa obediência regular e reconhecida ou numa independente, se assim você quiser, eu não tenho nada contra, faça o seu melhor. Busque ser o melhor homem que você puder. Honre essa camisa. Esses dias eu vi algo muito triste, o Ian e Wilbert. Uma cunhada, ela até fez uma pergunta, falou que ela não ia deixar o marido dela entrar, porque o marido da outra amiga se mostrou narcisista depois que entrou na maçonaria. E eu falei para ela que isso não foi por conta da maçonaria. O narcisismo já fazia parte dele. Ele só... É um traço de personalidade, né? Ele já tinha dentro dele. Já fazia parte da personalidade dele, sabe? Então, assim, é triste você ouvir isso. Eu conversei com ela por horas, falei que a maçonaria, ela trabalha no caráter do homem. Mas se o homem não tiver caráter, não tiver matéria bruta para ser trabalhada, não adianta que não vai ter... A maçonaria não faz milagre. Concorda? Se não tiver material para ser trabalhado, não faz milagre. Você precisa da pedra. Você precisa da base. Ah, o cara tem caráter? Opa, agora vamos aperfeiçoar esse caráter. Concordam? Vamos trabalhar esse caráter. A maçonaria não vai formar caráter no homem. Não dá. Não é reformatório, né, meu irmão? Não é. Então, ele já veio com isso. E aí,
conversa com a cunhada, até ela entender. E isso, eu falo para você, meu amigo, quando você entra na maçonaria, a tua vida que você tinha lá fora, por mais que o irmão tenha dito, você pode continuar tendo, eu digo, tente mudar, porque a sua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser. Você passa a ser de maneira, vou até dizer involuntária, mas você passa a ser um representante da maçonaria. Tudo que você fizer, meu querido, vai cair na conta da maçonaria. E é injusto. Tudo que você fizer vai recair sobre o outro irmão. Se tu for um mau caráter, sabe o que vão dizer? Na maçonaria só tem pilantra. Na maçonaria só tem mau caráter. Entendeu? Não é assim. Cara, entenda. Você é narcisista? Repense. Procure tratamento. Mude essa postura. Entenda que a sua companheira é o seu bem mais precioso. Ela tem que caminhar ao seu lado. Você tem que procurar, como o Hilbert falou, e eu tenho muito orgulho por dele ter falado isso, eu morro pela minha esposa, pela minha família. É esse o sentimento. Eu tenho que amar a minha esposa, amar a minha família. E aí, para o cristão que está aqui na live, a ponto de entregar a minha vida por ela, assim como Cristo se entregou pela sua igreja. Você entendeu? Essa é a questão. A minha esposa é meu bem mais precioso. Ela é a mulher para a minha vida. Porque ela é a mulher que eu escolhi para viver comigo até o final dos meus dias. A minha filha não, ela é a mulher da minha vida. Porque um dia ela vai embora, mas ela vai continuar sempre sendo a mulher da minha vida. Você entendeu? Eu até brinquei esse dia com a amiga, gente, só para a gente contar para o Wilbert falar. Você procura em braços e abraços o amor da sua vida. Mas você descobre que o amor da sua vida está nos braços da sua filha. E o amor para a sua vida está nos braços da sua mulher. Então, o maçom ele tem a obrigação de tratar a mulher dele como uma rainha. Fazendo o melhor. Se o casamento não der certo depois, você sai com a consciência que você fez o teu melhor. Você lutou a melhor luta que você pôde. Você foi até onde deu. E você vai sair de cabeça erguida. Mas sabendo que você tratou ela da melhor forma possível. Então, maçom é isso. É família. É Deus. E isso não é nem merchan político, não. Tá? Eu não estou fazendo merchan político, não. Mas é Deus acima de tudo. E a família vem em segundo lugar. É Deus. Na verdade, eu não colocaria pátria. Eu coloco família e pátria. Porque não importa a minha pátria. Se a minha família não estiver ao meu lado, não tem nem como eu lutar pela minha pátria. Não tem. Entendeu? Então é Deus, família e pátria. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas. Amo a minha família em segundo. E depois eu amo a minha pátria. E luto por ela. Entendeu? Mas respeitando sempre a dignidade humana. A liberdade de consciência, de pensamento. A liberdade, de você ser esquerda, de você ser direita, de você ser de centro. Não me importa o teu partido. Tem que falar assim, eu não quero falar com esquerdista, porque esquerdista... Irmão, eu não tô nem aí pro partido dele, eu tô pra pessoa humana. Entendeu? Não me interessa o partido dele, se ele é de esquerda, de direita. Ele é um homem de valor, ele é um homem de princípios. Ele é um homem que ele ama a Deus, eu vou abraçar ele. E se ele não for, eu vou entender que ele está doente. Que ele precisa sim não ser julgado, mas ser tratado com educação. Porque maçom, o exemplo vem de você.
Você tem que ser exemplo para o mundo. As pessoas têm que olhar para você e querer te imitar. Pô, que nem eu falei na live passada, eu falei assim, por que eu entrei? Pelo exemplo. Entrei pelo exemplo. Eu vi aqueles homens, eu vi o exemplo do meu avô, homens que passavam autoridade, que passavam aquela mística. Eu queria ser daquele jeito. É isso que você tem que ser. O evangélico, o cristão, ele não é um imitador de Cristo? Então, olha que ótimo exemplo. Sejamos todos imitadores do Cristo. Independente de religião, porque foi um exemplo de conduta. Não é? Vem por aí, falei demais. Que bom. Falei demais. Gilbert, Oi, Ian. quer completar? Maravilha. Tem uma pergunta aqui, só que eu queria responder. Acho que é esse arquiteto, o Tiago Reis aí, que ele perguntou como representar a loja nas redes sociais. Tem alguma menção no foco? Em primeiro lugar, quem representa a loja é o venerável ou alguém por ele designado, certo? Mas quando você fala em representar a loja em redes sociais, isso seria em uma entrevista, isso seria em algum outro momento, certo? De forma institucional, tá? Quando você faz menção ao só, possivelmente está querendo falar de orientações ritualísticas, não existe ritualística para as redes sociais. Até porque a maçonaria, ela é dentro da maçonaria, certo? O que a gente faz nas redes sociais, o que a gente demonstra aqui nas redes sociais, eu, Ian, Fernando, são todos os conhecimentos que as pessoas podem entender sem a gente quebrar a tradição da maçonaria, certo? Tudo que a gente fala aqui não tem nada que é proibido. Tudo que a gente fala, não existe nenhum regramento que diz que você não pode fazer. E quando a gente está aqui, nessas lives, a gente não está representando as lojas, nem a potência. A gente está representando cada um individualmente. Logicamente que se carrega o peso, não posso assim dizer, da condição que está. Como o Fernando falou, eu sou venerável, eu estou venerável, a gente consegue dissociar essa situação de ser venerável em outra loja, em outro ambiente que eu tiver, mas eu não estou representando a perfeita amizade aqui. Eu estou representando o Gilbert enquanto maçom, e com esse conceito todo que eu tenho, com esse prazer que eu tenho sempre de falar sobre maçonaria. Tá? E, Fernando, como você falou aí, tem o conceito de família, e a gente tinha combinado, chegou aqui, ó, meu filho, a gente vou dar um passeio, diga boa noite, Cutias. Boa noite. Esse daqui gosta muito de maçonaria. Tem aqui também minha esposa, eu acho que sempre destacando aí Oi, cunhada, boa noite. O que a gente está falando aí, Fernando, o conceito realmente de família é esse daqui. E como você disse, eu vou pedir agora tanto aos irmãos como aos participantes agora uma licença. Eu vou estar agora com eles aqui, mas eu acho que essa dupla aí de peso, talvez não sintam nem minha falta. Que isso? Esses dois aí são... Que isso? Mas foi como eu falei, família é um projeto de Deus. Aproveite seu filho lindo, sua esposa, nossa cunhada, todo respeito, toda admiração, um homem exemplar, tá? E que Deus abençoe você. E é isso mesmo. Não importa, a família sempre. A família à frente de live, a família à frente da loja, a família abaixo de Deus. Com certeza. Tá bom? Show de Vou bola. deixar aí esse grande abraço para vocês. Vou me despedir hoje, eu me despeço um pouco mais cedo, tá? Mas é uma justa causa aqui, todo mundo sabe disso. Um grande beijo para todo mundo, um grande abraço. Valeu, gente. Uma boa Tchau. live para Com vocês. Deus. E não deixa de seguir nosso canal aí, vou deixar agora no final nosso @, quem puder
seguir, que é muito importante, para que a gente possa, então, cada vez mais estar divulgando sobre maçonaria, sobre tudo isso que a gente vem trabalhando, tá bom? Forte abraço para todo mundo aí. Valeu, meu irmão. Um Forte abraço. abraço. Aqui tem os nossos irmãos da Monte Moriá, do Grande Oriente do Brasil, do GOB São Paulo, lá de Sorocaba. Ó, já mandaram mensagem aqui pra gente, os irmãos da Monte Moriá. Tem aqui, ó, uma mensagem aqui, irmão acho que é isso, Washington, Vitorino. Isso aí. Augusto e respeitável loja simbólica Acácia Consensoense, 4.904 do GOB, Oriente de Conceição, Pernambuco. Rito brasileiro. Olha só, FA a todos, meus irmãos. Rito brasileiro aí. Sempre bem Rito brasileiro. Tá. Vamos às perguntas? Fala, meu querido irmão. Christian Parada, da loja, eu nunca ouvi falar o nome dessa loja, Fraternidade Imperial, número 264. Nem conheço, nunca ouvi falar também. Nunca ouvi falar. Ele perguntou qual é a nossa opinião sobre a exposição da maçonaria na internet e se precisa de mais cautela. Esse é o irmão primeiro vigilante da minha loja, o meu primeiro vigilante, que não perde uma live, inclusive. Pergunta muito pertinente, por sinal. Olha, eu acredito assim, tudo é com ordem e decência. Você não erra na internet quando você conhece o regimento interno da sua obediência, os usos e costumes e tradições da maçonaria. Quando você sabe aquilo que deve ser preservado para o maçom, aquilo que é o mais caro. Tá? Agora, quando você não sabe e você se mete a entrar na internet para falar de maçonaria, você pode cair no erro de falar bobagem. Tá? Então, tem que tomar um cuidado. Quer entrar na internet para falar de maçonaria? Estude a respeito das leis que regem a maçonaria e principalmente da sua obediência, para que você, de repente, não seja denunciado no Ministério Público Maçônico, não caia no erro de divulgar aquilo que não é permitido. Tá? Então, há um limite, sim, dentro da internet, que deve ser preservado, não deve ser ultrapassado, mas a internet está aí, é um meio de comunicação, é uma forma de você mostrar a beleza da ordem, tá? Mostrar os trabalhos de benevolência, de caridade, os nossos eventos, tá? É uma forma de divulgação dos nossos eventos e de interação entre maçonaria e sociedade, tá? Porque a maçonaria, para quem não sabe, ela faz parte do terceiro setor. Então, nós estamos envolvidos com obras assistenciais, tá? Com colégios, com entidades como aqui, por exemplo, em Santos, nós temos o lado das moças cegas, onde a maçonaria também está atuando sempre. Nós temos várias instituições aqui que a maçonaria ela está ali fornecendo algum tipo de ajuda. E esse é o papel da maçonaria, é divulgar isso, mostrar essa realidade, tá? Esse trabalho social que a maçonaria faz. Tá? E divulgar também a beleza dos nossos ritos. Nós temos aí, ó, o Supremo Conclave do Brasil, com um trabalho excelente na internet, mostrando as belezas do rito brasileiro. Nós temos os irmãos aí, diversos outros corpos filosóficos, também fazendo trabalhos exemplares na internet, tá? Divulgando a maçonaria, mas sempre com cautela. Tá? E ter cautela não é mostrar, sabe? Não é... eu não posso mostrar um paramento porque eu estou transgredindo as normas da maçonaria. Não tá. Tá? Eu posso falar, responder perguntas a respeito da simbologia maçônica? Depende. Depende do que você vai falar a respeito da simbologia maçônica. Se você quiser linkar com outras interpretações que fazem parte da leitura desse símbolo, não tem problema nenhum. Até porque são símbolos universais, os símbolos maçônicos, eles estão presentes em todas as culturas do mundo. Então, não tem problema você falar, por exemplo, eu quero falar do olho que tudo vê. Ótimo, é o olho da vigilância católica, que foi resignificado do Antigo Egito. Ele está em diversas culturas espalhadas pelo mundo, até na Mesoamérica. Então, você encontra esse símbolo, que ele é um símbolo comum a toda a sociedade humana, tá? Então, você pode trazer, sim, uma leitura
simbólica e filosófica dele, desde que não esteja atrelada à maçonaria, tá bom? Não tem problema nenhum. O que nós não podemos tratar são as particularidades dos trabalhos executados dentro de loja. Só isso, tá? Do mais, você pode tirar foto em loja, depois da reunião, não tem problema. Você pode tirar foto no ágape. Você quer tirar foto com o seu paramento do lado de um outro irmão, você pode, tá? Tranquilo, não há problema. Então, desde que você, obviamente, como eu disse, respeite esses limites. Estude bastante, entenda bastante os princípios, usos e costumes da maçonaria e da sua obediência, e o céu é o limite. É aquela coisa. Tudo que você se propõe a fazer na internet, a se expor, a dar cara a tapa, você precisa saber o que você está fazendo, né? Você não vai se propor a falar de medicina se você nunca estudou medicina na vida, ou se você está no primeiro semestre, segundo semestre do curso. Você vai falar quando você for médico, formado, pós-graduado, né? É a mesma coisa, né, para qualquer coisa. Medicina foi só um exemplo. A mesma coisa é a maçonaria, né? Como eu sempre brinco aqui, eu, embora tenha essa cara de adolescente, eu não nasci na maçonaria ontem, né? Se juntar aí meu tempo de ordem de Molay com maçonaria, vai fazer 15 anos. De maçonaria, eu vou fazer 10 anos agora, mês que vem. Então, é um tempinho curto, mas é um terço da minha vida, onde eu dediquei a estudar sobre a ordem. E hoje decidi que quero desmistificar na internet junto com os irmãos, né? Junto com o Fernando, com o Vilbert e outros que fazem um trabalho muito bem feito. Mas eu sempre digo para terem cuidado. É importante que outros irmãos, que tiveram alguns irmãos que me chamaram para conversar, falar, eu tenho vontade de criar um canal, fazer a mesma coisa que vocês fazem, tudo mais e tal. Pô, eu acho muito maneiro. Mas faz uma autoavaliação primeiro, né? Será que eu estou preparado a nível de conhecimento maçônico para fazer um canal? Né? Se eu achar que eu não estou, vou estudar. Né? Para você chegar até esse ponto de pensar nisso, você é um mestre maçom. Você tem acesso a todos os rituais, você tem acesso à loja, você pode visitar, você pode conhecer outros ritos. Vá viver mais de maçonaria e faça o seu canal, é importante. Essa batalha de desmistificar a ordem é uma batalha difícil. A gente toma porrada pra caramba, né, Fernando? A gente apanha constantemente, mas a gente sabe disso. A gente já estávamos cientes de que seria assim. Né? Eu não achei que seria tanto, mas eu sei que eu já imaginava que eu já imaginava. Daí eu particularmente gosto, cara. Assim, eu sou apaixonado por maçonaria. Eu vivo maçonaria 24 horas do meu dia desde que eu entrei na ordem, né? Desde que eu entrei na ordem de Molay. Então, para mim, falar de maçonaria, conversar, tirar dúvidas, né? E abrir caixinha de perguntas é uma coisa que me anima pra caramba. Infelizmente, eu não posso fazer todo dia por conta do algoritmo do Instagram. Mas se eu pudesse fazer todo dia, né, eu ia estar ali todo dia abrindo caixinha de perguntas. Eu gosto dessa interação, né? Isso me faz bem. Às vezes eu não consigo responder rápido, tenho um dia de trabalho, compromisso e tudo mais. Mas sempre que eu tiver um tempinho, ó, a maçonaria está ali me alimentando, me animando, me botando para cima. Porque a ideia de você ter maçom é essa, você viver a maçonaria integralmente na sua vida. Não tem uma hora que você pausa e fala assim, ó, eu vou para tal evento, nesse momento aqui eu não sou maçom. Não existe isso, você é maçom o tempo inteiro, cara. 24 horas por dia. Um bêbado veio distraído lá e tampou o carro na lateral do seu carro. Não tem seguro. Você é maçom, irmão. Segure sua raiva. Se você não se lapidou, segure seu impulso de chegar e meter a mão na cara dele. Ele tá bêbado. Ele tá bêbado. Ele está numa condição alterada. Depois, no outro dia, você resolve. Naquele momento ali, cuide dele. Vê se ele se machucou. Encaminha ele para o hospital, liga para o guincho, procura o endereço dele, guincha o carro dele, dá um jeito, cara. Você escolheu ser maçom. Você escolheu seguir um caminho diferente. Eu tive um pouco de dificuldade nisso no início, sabe? Lutador de jiu-jitsu, lutar. Aí, toda vez que alguém vinha bancar o valentão, a gente, com humildade, colocava no chão e botava para dormir. Aí levava de leve, coisa leve. Tudo faz parte, né? Até no meio da segurança também, quando eu me embreiei depois em fazer segurança, aí eu tive que
complicado, irmão. Pegando esse tom assim, meio maloqueiro que nem eu faço de vez em quando, o irmão aqui, W Franco, aí ele perguntou justamente para mim: quero fazer uma pergunta para o Fernando. Porque toda a resposta dele tem que ser em tom irônico. Isso independe de quem faz a pergunta? Não, irmão, depende do meu estado de humor e de sanidade mental. Depende. Não, é sério. Eu respondo as perguntas de forma séria sempre, tá? Mas quando eu vejo que alguém quer lacrar em cima de mim, irmão, quando eu sinto a energia da pergunta, eu vejo que, sabe, tem gente que entra aqui e fala: ai, mas o coitadinho fez uma pergunta, foi sem intenção. Nenhuma pergunta é sem intenção quando você enxerga as entrelinhas da pergunta. E outra, Né? às vezes aquele coitadinho já tá ali, ó, há 5, Pois 6 dias ali, ó, e eu percebi o que falta muito em muita gente hoje é a interpretação de texto, irmão. Tá ruim o Brasil em interpretação de texto. E eu sou muito bom nisso, irmão. Eu sou muito bom nisso. Posso falar, eu não tenho humildade de falar isso, não, mas eu estudo muito isso. Então, quando eu sinto que a pessoa, e quando eu analiso, às vezes 2, 3, 4, 5 vezes uma pergunta antes de dar uma resposta, aí eu chego à conclusão de que ela merece uma resposta irônica, sarcástica, apimentada, entendeu? Isso quando eu não boto para esculachar logo de cara. Porque, como eu disse, eu sou muito sem filtro. Eu falo a verdade, eu não tenho medo de magoar ninguém. Para mim, se você gosta de mim, tá tudo bem. Se você não gosta de mim, para mim também tá tudo bem. Não vai mudar nada na minha vida. Entendeu? Eu sou assim. Não adianta. Aí, ó, no Jobson Barbosa, da minha loja também, falou aí, ó. Fernando tem paciência. Eu não teria essa paciência. Ele fala comigo todos os dias. Ele é evangélico, tá? Isso aí é evangélico, toca na banda. Isso aí é. Ele tem a paciência de Jó, falei, tem. Da família de Jó inteiro. Não, irmão, eu trato todos com carinho, você entendeu? Eu respondo a todos, embora na minha caixinha de pergunta, às vezes o pessoal acha que, eu respondi perguntei 2 semanas e você não respondeu. Mas tu também não tem noção de tanto de pergunta que tem na minha caixinha de resposta, de pergunta. Às vezes eu tenho 1.200 perguntas na caixinha, não tem como responder isso, irmão, é 24 horas só. Não tem, entendeu? Não tem. Aí eu vou entrar no meu direct, irmão, são mais de 10.000 perguntas. Não tem como eu responder para todo mundo. Não tem condições. Não tem condições. Às vezes, calha. E olha, eu tenho que responder Instagram, e não é só um. Eu não tenho só um Instagram. Eu tenho vários. Até anônimos. Eu tenho vários Facebook. Eu tenho várias contas no TikTok. Eu tenho várias contas no Kawaii. Eu tenho YouTube. Então eu tenho que dar conta de tudo isso, tem que me virar nos 30. Por enquanto, eu ainda não formei uma equipe. Daqui a pouco eu estou formando uma equipe para trabalhar comigo, porque não tem como. Você entendeu? Não tem como. Mas, assim, eu respondo sempre na medida. Agora, a minha resposta irônica vem quando eu percebo quando alguém quer tripudiar. Aí, irmão, não tem como. Eu vou dar a resposta irônica. Tá? No meu caso, Das outras vezes, o que acontece, irmão? Você acaba brincando. Então, às vezes, quando eu faço essa cara meio maloqueira, então, irmão, não sei o quê. Eu não estou sendo irônico, eu estou sendo brincalhão, eu estou me divertindo com o que eu estou fazendo. Você entendeu? As pessoas entendem, às vezes, esse ar de brincadeira como ironia. E não, é que eu estou me divertindo com o que eu estou fazendo, eu estou curtindo também. Sabe? E aí eu acabo falando desse jeito para brincar com as pessoas. E muitas pessoas gostam, outras, obviamente, não gostam, que eu também não faço a mínima questão de gostem ou não. Entendeu? Como eu disse, para mim, eu sou assim, ó. Talvez porque... Bom, enfim, não vou falar não, porque senão isso vai gerar polêmica. Então, assim, eu penso da seguinte forma. Eu lido com energias. Boas e não boas. E independe. Se você gosta de mim, não gosta de mim, não vai acrescentar nada na minha vida. Tá? Eu não vivo de elogios, mas também não vivo de críticas. Críticas não me abalam, assim como elogios não me abalam.
Se você entendeu e já ouviu isso na internet, então você sabe de quem eu sou aluno. Ponto, não preciso falar mais nada. Então, gente, assim, eu não vivo de críticas. Eu não vivo de elogios. Elogios não dizem nada para mim. Não, eu vou tratar bem, mas não infla meu ego. Entendeu? Eu não Até tenho porque esse... um elogio pode soar bonito e pode não ser sincero, né? Entendeu? Muitas vezes não é sincero, Por exemplo, inclusive. a gente que está na internet, Ian, sabe muito disso. Às vezes vem algumas madames, algumas senhoritas. Ai, porque, nossa, eu gosto tanto. E se você se deixar levar por um elogio desse, tu acaba com o teu casamento. Entendeu? É verdade. Aí, nossa, você é tão seco. Tudo bem? Como é que tá? Não dou beijinho, não cumprimento, não abraço, distância. Se eu cumprimento alguém é na mão, não tem essa de dar beijinho no rosto. Ai, eu vou te dar uma... Não chega nem perto. A única mulher que me toca é minha esposa. Entendeu? É bem por aí. Minha esposa e minha filha. Então, a gente assume posturas. Tá? Então, eu não sou movido a críticas nem elogios. É óbvio. Eu ouço pessoas. Então, se você chegar aqui e eu ver que, de repente, o que você está falando tem coerência, obviamente eu vou repensar e refletir. Até porque eu não sou dono da verdade. Vocês entenderam? Eu estou sempre aprendendo. Eu sou humilde para dizer que eu me coloco sempre nessa posição de aprendiz, onde eu estou aprendendo. Eu não sei tudo. Eu não sou dono da verdade. Eu sempre estou disposto a aprender. Talvez por isso eu ouça muitas pessoas e eu tenho essa paciência que todos falam que eu tenho de ouvir, tá? E às vezes não esculachar quando a pessoa merece esculachar, mas eu tomo um tom de irônico. Ô, irmão, espero ter respondido a você, tá bom? Mas eu sou assim, você tem que gostar de mim, gostar. Estamos juntos. Aí, Ian, mais alguma, Ian? Tô vendo aqui agora, meu irmão. Tô abri pelo computador aqui para facilitar, porque essa telinha aqui do celular para ver isso aqui, cara, é difícil. Ó, tem um aqui que é polêmica. Pode lançar, não? Vai lá. Mestre, boa noite. Meu nome é Nellington. Mestre, o que o senhor enxerga quanto às potências não regulares? E uma das coisas que eu mais discordo é chamar os não regulares de espúrios. Você quer explicar, meu irmão? Você quer? Já a gente já conversou sobre isso. Se você se sentir à vontade, porque eu já Não, respondi. é um assunto que dá para a gente complementar um ao outro, inclusive, né? Tá, Porque, na eu vou verdade, falar. Antes de você entender o que é regular e reconhecido, espúrio, você tem que entender que maçonaria ela tem sistemas, tá? Sistemas. Então, nós temos o sistema regular e reconhecido, que é o sistema anglo-saxão, que vem da Grande Loja Unida da Inglaterra, onde ela dita os padrões de regularidade e ela cede o reconhecimento. Tá? As obediências no Brasil, como Grande Oriente do Brasil, as confederações CMSB e Comab, elas têm esse reconhecimento. Por isso elas são chamadas de regular, porque elas seguem o padrão de regularidade da GUI, tá? E por conta de seguir esse padrão é cedido o reconhecimento. Então eles fazem parte de um sistema. Nós temos outras formas de maçonaria, como a maçonaria humanista e liberal, tá? Que ela faz parte de um sistema continental europeu, onde nós temos ali como a poderosa o Grande Oriente da França, que é uma maçonaria que eu digo, não acredito, não é que não acredita, ela dispensa a crença no grande arquiteto do universo, na verdade ela não obriga, tá? E ela discute política e religião, elas seguem, obviamente, alguns documentos ingleses mais modificados e elas seguem a Carta de Paris. Então ela tem uma estrutura diferente, ela é mais humanista e mais liberal. Então são pesos e medidas diferentes. Quem está nesse sistema não importa com regularidade e reconhecimento, porque ele não tem esses métodos. Para eles, isso daqui não é nada. Tá? Então, quem é dessa forma de maçonaria, se tu falar, eu sou regular e reconhecido, para ele tanto faz. E tanto fez. Não quer dizer nada, porque eles fazem parte de um outro sistema de maçonaria, na qual essa regularidade e reconhecimento não diz nada. Tá? E aqui no Brasil nós temos esse fenômeno que também ocorre no mundo, que é a maçonaria independente. A maçonaria independente no Brasil,
ela surge de irmãos que saíram das obediências regulares reconhecidas, tá? Que não se identificavam mais com esse sistema ou com a política praticada e resolveram montar obediências. Essas obediências, por origem, seguem esses padrões de regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas eles não têm um reconhecimento, tá? E não são reconhecidos por esse padrão de regularidade. Embora eles tenham, a Inglaterra não reconhece de certa forma, por isso que não há esse reconhecimento. E aí, erroneamente, os irmãos, alguns irmãos, e criou uma mítica que todo maçom independente é espúrio. Mas não é espúrio. Ele apenas não é reconhecido. Ele tem a sua regularidade, abre aspas, porque ele trabalha nos padrões de regularidade da GLUE, mesmo não sendo reconhecido. Ele segue, tem esses irmãos que são oriundos de obediências regulares. Eles têm documentação legal, CNPJ, que o principal no país é você ter documentação legal para funcionar como uma instituição, né, como maçonaria. E tendo essa documentação, ela não pode ser chamada de não reconhecida, até porque, a nível de processo, todo jurista sabe que o juiz não está nem aí para esse negócio de regularidade maçônica. Ele entende que a regularidade vem de processos legais, se ele estiver de acordo com as leis do país, cumprir todos os requisitos legais que o tornam instituição, isso daí para o juiz não quer dizer nada, tá? Então, se tu falar para um irmão que ele é irregular e de repente ele entrar com uma ação judicial, ele ganha e você vai pagar uma multazinha bonita. Então, não fala isso daí não, tá? Espúrio, o que seria espúrio? Tudo aquilo que distorce, subverte e corrompe princípios maçônicos. Então, por exemplo, se você tem uma loja que vende graus sem o devido tempo, sem o devido processo, né, intertício, você está sendo espúrio. Se você não tem CNPJ, não funciona de maneira legal como instituição, você é espúrio. Simples assim, tá? Se você distorce os rituais, os princípios maçônicos em favor do seu bolso, você é espúrio, tá bom? Então, não quer dizer que uma potência independente seja espúria. Não, ela apenas não é reconhecida. Se você pensa diferente, o problema é teu. Tô nem aí. Mas fato é fato, tá? E temos que respeitar. Eu posso não concordar com algumas coisas? Direito meu, concorda? Não sou obrigado a concordar com tudo, mas eu sou obrigado a respeitar. Eu tenho que respeitar. Ah, não anda de acordo? Tenho que respeitar. E o interessante, Ian, é que esses sistemas independentes, que vêm com essa bagagem, essa carga da maçonaria regular e reconhecida, estão se mesclando com sistemas humanista e liberal. Então tá surgindo aí um terceiro sistema que ele Na mescla. verdade, a maçonaria humanista e liberal é enorme, né? No Brasil ela ainda não é tão grande. No Brasil você tem aqui uma predominância do sistema regular e reconhecido. Isso. Na Europa, não. É isso. Na Europa, a predominante é humanista e liberal. Ela já está tomando conta de toda a Europa e a tendência é que ela se torne bem maior do que a maçonaria regular e reconhecida. Tá? A maçonaria continental, para quem já teve a oportunidade dos Estados Unidos, está crescendo muito nos Estados Unidos. Tá? Muito mesmo. Aqui na América Latina já está chovendo, entendeu? Aqui tem muita obediência envolvida com o sistema continental. E outra coisa, a maçonaria mista também está crescendo muito no mundo. Muito. Deu um boom gigantesco. E aqui no estado de São Paulo já está crescendo, no Brasil está crescendo, é uma realidade. E é a modernidade, é o mundo se adequando, o tabuleiro está sendo mexido, as peças estão sendo mexidas. E por isso que a maçonaria regular e reconhecida está fazendo esse trabalho de ampliação, justamente
eu acredito que vendo também esse crescimento da maçonaria humanista, então a maçonaria regular e reconhecida está crescendo para aumentar o seu quadro, se fortalecer. Porque senão, cara, a tendência vai ser desaparecer. Em Portugal, praticamente, esse sistema já é o predominante. Não tem o que falar. Entendeu? Se você pegar a grande loja nacional da França, ela é pequena em vista do grande gerente francês. É a única regular e reconhecida desse sistema lá, e ela é um ovo, ela é pequena. Então, é um sistema que está crescendo muito no mundo, tá? Então, não é correto, na minha opinião, você chamar uma potência independente de espúria, tá bom? Não é. Agora, se você tiver motivos para chamá-la de espúria, antes verifique se esses motivos são válidos. Mas, mesmo assim, nunca é bom desqualificar ninguém. Se você não concorda, dá meia volta e vai embora. Até Você não porque eu precisa expressar estava opinião. conversando esses dias, não sei, não lembro se foi com você, meu irmão, foi com alguém. Quais são os limites da regularidade de reconhecimento? Né? Seu carro quebrou de madrugada num local deserto, e um irmão passa lá e reconhece o símbolo e vai te dar todo o suporte possível, guincha seu carro, te deixa em casa em segurança. Você vai perguntar primeiro se ele é GOB, CMSB ou Comab? Você vai perguntar isso, qual é a loja, qual é a potência, qual é o venerável, qual é o grau, Ian, qual é a cor da Ian, gravata que ele usa, né? Ian, Diga-me. tem uma historinha que a gente vai adaptar. Caiu uma chuva, o telhado e aquela maré, tá? O cara tava lá em cima, falou: Deus, eu quero ser salvo por um irmão de uma obediência regular e reconhecida. Não, não vou usar essa piada, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, vai dar treta. Eu quero dizer o seguinte: se você tiver com o teu carro parado na estrada com a tua família, tiver com o pneu furado de madrugada e parar um carro para te ajudar, tu vai perguntar se o cara é de uma obediência regular e reconhecida? Justamente. Tu vai até chamar o cara de irmão. O cara vai parar, pô, eu sou da grande loja, não sei do quê. Tu vai ver a tua situação, tu vai falar, meu irmão, pô, obrigado, grande arquiteto, me mandou esse irmão, o cara que até então para ti não era nada, Pois entendeu? é. Agora, muitas vezes eu já vi isso, irmão, e eu passei por isso, tá? E assim, foi uma situação inusitada que pode acontecer, é que muitas vezes tem gente da tua própria obediência que vai atravessar a rua e não vai dar a mínima para os teus problemas. E aquele irmão que você chamava de espúrio pode ser o único que pode te estender a mão. Aí tu ainda vira pro cara e fala, tu é um espúrio. Irmão, a maçonaria, ela é universal. O trato entre os irmãos é universal. A questão institucional, deixa para as instituições. Deixa para as instituições se resolverem entre elas. Quando você estiver na rua, trata um irmão com educação, com respeito, com carinho, com gentileza, porque isso abre portas para você. Tá? Maçonaria não é time de futebol, não é torcida organizada, não é partido político, nós contra eles, eles contra nós. Esquece isso. Isso é do mundo profano. Tá? Isso é uma ideia pequena. Se você tem essa ideia pequena dentro da maçonaria, a maçonaria não entrou dentro de você. Se você discute ponto de vista ideológico, político, com outro irmão, quem está melhor, quem está certo, quem está errado, meu irmão, tu não entendeu nada do que é maçonaria. Entendeu? Então, a gente tem que parar com isso de ficar taxando os outros, rotulando os outros. Abraça o teu irmão, tá bom? Todos nós fazemos parte da fraternidade humana. Todos merecem respeito. Você gostando ou não. Você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar. Sempre. Pegou a chave? Vou tomar um café, faltou você terminar. Bota tomar um café. Então é isso. Essa questão de regularidade de reconhecimento é relativo. Óbvio que eu não vou me sentar
dentro de loja com o irmão de uma potência independente por uma questão administrativa, né? Eu fiz o juramento de respeitar as normas e regulamentos da potência que eu faço parte, e se eu fizer isso, eu vou estar quebrando meu juramento, eu não vou fazer isso. Mas dizer que ele não é irmão, dizer que ele é espúrio, destratar ele, como eu já vi várias vezes acontecer, fulano não é irmão, não, de jeito nenhum, ele é irmão. Ele é irmão, É aquele negócio que eu sempre falo. Ô, Ian, eu sempre falo, amigo, vem visitar a minha loja. Meu irmão, por uma questão institucional, eu não posso, tá? Mas eu te respeito, tu é meu irmão. Eu não posso te visitar. Irmão, eu não posso, é uma questão institucional. Não posso te receber também. Mas tudo bem, eu sou teu irmão. Vamos tomar um café? Vamos comer uma coxinha? Vamos almoçar junto? Vamos trocar aquela ideia? Exatamente. Mas assim, eu vou ser sincero com o irmão, eu não vou destratar ele por conta de obediência, eu vou tratar todo mundo com dignidade, com carinho, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com isso, esse fla-flu aí desnecessário, que não leva a lugar nenhum. Né? Então, assim, eu não sou obrigado a visitar, não visito, tá? Por questão institucional. E por outra coisa, irmão, é sério, tá? Você pode falar assim, tá errado, eu sou homem livre, eu visito mesmo, eu vou lá na potência lá, eu visito mesmo, eu estou visitando, Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você está quebrando o seu compromisso. Não estou falando que é desonra você visitar a potência do irmão, não. Mas quando tu bateu na porta do Grande Oriente do Brasil, quando você foi lá, foi você que foi bater na porta. Foi você. Você tem que respeitar os usos, costumes, regras e tradições. Exatamente. Você jurou vestir a camisa e defender a camisa. Então honre a instituição na qual você está. Honre a camisa, honre a potência que te abrigou. Então, se ela falar para você, eu não vou, lembre-se que essa potência é sua obediência e você está sobre a égide dela. Você falou, eu prometo honrar todos os usos, costumes, princípios e tradições da franco-maçonaria e da instituição. Então pense duas vezes. Você não é impedido de ir. Você quer ir? Vá. Mas tenha consciência que você está quebrando o seu compromisso de honrar as leis que não vieram do nada. Elas não caíram de paraquedas. Elas foram votadas, aprovadas, sancionadas. Se você quer fazer parte de uma instituição, você sabe que você vai ter que seguir normas, cara. É que não, o irmão falou esses dias para mim assim, o irmão virou para mim e falou o seguinte, eu vou entrar no GOMB, falou assim mesmo, mas quando eu chegar mestre, eu vou para o Grande Oriente do Brasil. Eu falei, não vá. Mas por que você está falando isso? Você não está honrando a camisa, cara. Os caras te abraçaram, abriram as portas para você. Porra. Exatamente. Pô, meu irmão, que trairagem é essa? O cara abriu as portas para você. Tem tanto irmão do GOMB, cara. Gente fina, irmão que conhece. Porra, irmão, o cara abriu as portas para você. Aí você chega ao grau de mestre. Eu só quis usar como trampolim. Meu irmão, tu é espúrio. Como assim? Tu é espúrio, tu é traíra. Entendeu? Se tu sair por conta de outras questões, por uma questão de não estar se enquadrando mais, de você querer fazer parte de uma obediência regular e reconhecida, que você viu que não era o caminho para você, é uma outra história. Agora, você chegar para mim que vai entrar no GOMB, para usar o GOMB de trampolim para entrar no GOB, meu irmão... Por que não entra direto no GOB? É verdade. Você entendeu? Entra direto no GOB, entra direto na grande loja, vai procurar. É o caminho que tu quer, não pega atalho, irmão, vai. Tu quer entrar no GOB? Vai. Tu quer entrar na grande loja? Vai. Tu quer entrar na Comab? Vai. Tu quer entrar na obediência independente, irmão? Vai. Mas faz o teu melhor. Eu já tive passagem por várias outras obediências, irmão. Olha, eu tive passagem por outras obediências, mas eu cumpri minha jornada e falei, aqui não tem mais para onde eu ir. Você entendeu?
e eu quero outras, eu quero outras realidades. Você entendeu? E eu saí de porta aberta. Eu cheguei, conversei. Ó, é assim, 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 assado. Eu tô almejando isso. Eu vou para lá por conta disso. Saí com a bênção e fui, irmão. Porque assim, só na minha última passagem aí, que foi meio turbulenta, né, que eu toquei o zarolho. Toquei. Porque, eu toquei o zarolho. Eu tenho que confessar. Tenho que confessar que, assim, não adianta. Mas é uma outra história, uma outra questão, é outro assunto para outro tema. outra, Tem uma outra. pergunta aqui, eu vou responder rapidinho. E quais as instituições maçônicas no Brasil são consideradas regulares do Braulio Amorim? Meu irmão, meu amigo, no Brasil, regular e reconhecida hoje, Grande Oriente do Brasil, GOB, CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que são as grandes lojas estaduais, e COMAB, que é a Confederação Maçônica do Brasil, tá? Que são os grandes orientes independentes, por assim dizer, mas que são regulares e reconhecidos, tá bom? Então, qualquer loja ou qualquer potência que não seja GOB, grande loja ou COMAB, é independente. Aí você precisa ter uma cautela de pesquisar para saber se é de fato uma loja séria ou não, porque não tem a garantia da regularidade e reconhecimento. Entende? Qual é o lado negativo de iniciar uma loja independente? Você pode ser muito feliz em loja independente. O lado negativo é que você vai ficar restrito àquele nicho da potência daquela loja. Então você vai ser reconhecido como maçom? Sim, mas você não vai poder visitar um monte de loja, né? No Brasil, a maioria esmagadora é regular e reconhecida. Então você não vai poder, vai ficar restrito a não poder visitar. Você pode querer viajar para outro estado, etc. Não vai poder se reconhecer como maçom, não vai poder entrar numa sessão. Então, assim, você vai ser é como se você fosse um advogado sem OAB. Entende? É como se você tivesse o bacharel, mas... Não, como se tivesse feito o curso, mas não tivesse o diploma. É isso. A sensação é essa. Fernando, o irmão... Aqui também, o irmão Sérgio Roberto, que esteve na live com a gente, mandou um abraço. Lembra do irmão Sérgio Roberto, da última? Lembro. Manda um abraço pra gente aí. Show de bola, um abraço, meu irmão. O irmão Nilson. Rodrigo Silper perguntou aqui, algum dos dois irmãos já foram em alguma loja do Rito de Mênfis? Meu irmão, eu já tive meu período de independente. O período que eu estive independente, na maçonaria independente, antes de fazer parte do Grande Oriente do Brasil, eu já fui, irmão. Eu conheço o Rito de Mênfis a fundo, até nos altos corpos, viu, bebê? Então, sim, já tive a oportunidade de ter isso no meu currículo. Tem, inclusive, lá o meu certificado do grau 33, do grau 34. Já fiz, tem até irmãos aqui, ó. Aqui, ó. Do Rito de Mênfis aqui também, tem na página, tem gente aqui também. Então, antes de entrar no Grande Oriente do Brasil, sim, eu já fiz parte, inclusive, dos altos corpos. Tá? Então, com certeza, é um rito excepcional. Que não é o Mênfis e Mizraim. Não é. É o rito primitivo de Mênfis Motumba, não é isso? Esse é o rito antigo e primitivo de Mênfis, de Montalbán, 1815. Montalbán, isso. Montalbán, na França. Meu irmão, você tem uma coisa que eu invejo de um irmão que já foi independente, é ter feito o rito de Mênfis, velho. Porque eu vou te falar, eu sou fissurado nesse rito. É uma pena, hein? Parece que lá no Nordeste as grandes lojas, alguns irmãos praticam lá no Nordeste. Eu já ouvi falar. Tá? Mas olha, eu vou te falar, meu irmão, é um rito que eu posso dizer assim, ele tá muito parelho em algumas coisas com a Adoniramita. Eu acho um rito muito bonito, profundo. Ele tem um caráter
hermético, um pouco mais hermético do que o normal. E ele faz parte da tradição dele e tá tudo certo. Nada contra, mas ele se encaixa perfeitamente nas landmarks e nas constituições. Ele é um rito que ele tem a base todinha da maçonaria regular e reconhecida. Não encontrei nada que dissesse o contrário, tá? Uma pena que ele ainda tratado de forma pejorativa por associação com o antigo e primitivo de Mênfis e Misraim, tá? Que é um rito misto. E o rito antigo e primitivo de Mênfis não é misto. Tá? Eu acho que o Mênfis Mitzrayim, ele tem essa questão de precisar de sacerdotisa, toda essa questão aí, não é isso? Então, irmão, ele toma um caráter teúrgico. Ele vai para ele é um rito que ele foi marginalizado e deixado de canto, porque ele assume uma característica que não é muito da maçonaria, entendeu? Da maçonaria tradicional. Ele segue um caminho que é muito similar à da Golden Dawn, a Otto, então ele segue um caminho mais assim, sabe? Né? Se eles criassem uma outra ordem, né? Eu sei que tem irmãos do Mênfis e Misraim aqui na página. Desculpa, irmão, eu respeito você, mas eu não é um rito que eu não faria. Posso estar enganado, porque eu não falo sobre isso. Em pergunta, em caixinha de perguntas, já me perguntaram, eu não respondo porque eu não tenho autonomia para falar. Sim, sim. Por isso que eu falei com o Fernando. Eu não trabalho esse rito, não trabalharia esse rito dentro da maçonaria. Tá? Ponto. Mas se esse rito fosse de uma ordem não maçônica, mano, com certeza. Exatamente. Eu sou curioso. Com certeza, irmão, com certeza. Eu sou um estudante, irmão, eu estudo tudo. Culturas religiosas, culturas de tudo quanto é tipo que eu estou estudando. Entendeu? Porque conhecimento transforma vidas, transforma pensamento. Então, assim, dentro da cultura maçônica, eu não visito. Se ele fosse uma coisa fora da maçonaria, com certeza, não teria problema nenhum. Show de bola. O irmão da Monte Moriá fez uma pergunta para mim aqui, mas eu perdi ele aqui, Monte Moriá. Cadê ele? Eu tô para visitar a loja do irmão, mas eu tô devendo ele, vai me cobrar e vai puxar minha orelha. Porque ele, Sorocaba é pertinho daí, tem que visitar aqui. Enfim, mas a minha agenda tá tão... Graças a Deus, né? É isso. Bom, eu vou responder, eu não estou achando a do irmão da Monte Moriá. Você que procura palestra dentro da maçonaria, a minha palestra Jornada Maçônica, eu como palestrante estou aqui à disposição, tá? Você que quer uma palestra na sua loja, por favor, estamos aqui justamente para falar isso, de mentalidade maçônica, jornada maçônica e até outros temas que abordam maçonaria, tá? Então, Fernando Figueira, mentor, palestrante, tá? E também, obviamente, consultor, né? Faço todo o trabalho de consultoria também dentro do sistema da mentalidade maçônica. Aqui o irmão falando aqui, irmãos, faço parte da GONAB, que é filiada à CLIPSA, uma organização mundial criada em 1961, que conta com mais de 100 instituições ligadas a ele. Legal, irmão, legal, só que a CLIPSA ela não é reconhecida pelo sistema regular e reconhecido, tá? Ela é reconhecida pelo sistema humanista e liberal. Tá bom, irmão? Mas é uma forma de maçonaria e eu respeito. E sim, ela é tão antiga quanto outros sistemas, mas ela fica fora do sistema regular e reconhecido, sendo do sistema humanista e liberal. Tá bom? Tem mais aí, Ian? Ou vamos encerrar a nossa live? Tá bom, uma última aqui que já passamos mais de meia hora do horário. O Rogério Maurício 07. Qual a diferença do rito York brasileiro e de Mênfis?
Ó, propostas todas diferentes. É. É até difícil de responder porque é muito diferente. Eu já participei do York também, né? Fui membro do Rio de York, hoje sou do brasileiro. O Memphis eu não conheço, mas eu sei mais ou Eu menos o posso mesmo falar, trabalho. eu fui do Emulação, do York, do Escocês, da Doniramita, Doniramita pouco, do Moderno, né? A Doniramita mais nos altos corpos agora, inclusive, que eu estou numa nova etapa dentro do rito Doniramita. Agora brasileiro, o único rito que eu só fui uma vez, irmão, numa instalação, foi o rito de Schroeder. Cara, eu Bom, agora nunca fui numa reunião. Tá aí, alguém vai me convidar para assistir uma reunião do Shred. Cadê o irmão da Baixada Santista que vai me convidar? Se você tivesse irmão, eu vou aí em Petrópolis, aí a gente ia semana que vem na iniciação. Então, pois é, só que a gente tem alguns quilômetros de distância aí. Mas sério, eu fui numa loja em São Paulo, numa posse de um amigo meu, de Venerável. Achei interessante, muito interessante, mas não participei de uma sessão de primeiro grau. Uma sessão de posse não tem para mim o peso, desculpa, de uma sessão de simbolismo normal. Uma sessão Não, para mim, a sessão é muito, muito importante. Agora, a diferença é o seguinte, como eu disse, o rito de Mênfis ele tem uma pegada hermética, introspectiva, de conexão. Tá? É um rito mais místico, mas de uma liturgia, e não digo liturgia religiosa, tá? Muito marcante, tá? Porque ele faz muitas referências ali, também no simbolismo, algumas referências ao Egito de maneira bem velada, e eu acho isso muito interessante, mas continua tendo o livro das Sagradas Escrituras e tudo que faz com que o rito se torne um rito regular, tá? Mas é um rito interessante pela mística dele, tá? Que eu disse, ele é muito próximo ali ao Adoniramita. Eu não sei se chega a passar, porque eu já vi alguns Adoniramitas assim, sabe, mal trabalhado, mas como eu também já vi Adoniramita sendo trabalhado, irmão, que a minha bunda esquentava na cadeira, eu não via a hora de terminar, pelo tempo que é um rito demorado, mas um rito lindo, que ao mesmo tempo que você queria sair da cadeira, você queria permanecer, porque aquilo te prendia de tal forma, sabe? Então, assim, o rito de Mênfis ele tem uma pegada parecida. O rito de York, eu acho é um rito bem sóbrio, bem operativo, tá? Então, ele tem uma abertura bem... Né? Ele não é místico, ele não tem nada de místico, nada, absolutamente nada de religioso. Ele faz menções, obviamente, a textos bíblicos, mas só a título de menção mesmo. Mas é um rito muito sóbrio, tá? E bem ali... ele não no simbolismo eu não vejo tanto de cavalaria, o Ian, não vejo. Eu não consigo ver cavalaria, mas eu vejo toda aquela parte americana, lembra de debate, discussão, que você tinha nos debates no Senado americano, ali nos deputados. Eu acho muito essa pegada. Eu não vejo ele como um rito místico, mas ele tem um caráter protestante dentro dele, bem latente ali. Ele... Não tanto como emulação. Eu acho a emulação mais protestante nesse ponto do que o rito de York, né? Até porque ele foi forjado numa época em que o anglicanismo era muito forte na Inglaterra e as culturas também protestantes. Você tinha ali presbiterianos, anglicanos, batistas e outras puritanos, enfim. Ele sofreu muita influência, e lembrando que o rito ele sofre influência cultural local, tá? Ele sofre. Se você pegar o rito escocês praticado na França e praticado no Brasil, você vai ver que tem uma diferença já gigantesca, tá? Então ele sofre influência local. Tanto assim o balandral, o uso do balandral dentro do rito escocês antigo e aceito aqui no Brasil, que só utiliza aqui no Brasil e em nenhum lugar do mundo, tá?
justamente por conta disso, a influência local. Então, eu acho ele um rito sóbrio com um quê protestante, mas não religioso, mas na forma de pensar. Já o outro rito qual foi? O rito brasileiro, né? Aí eu deixo para você cantar essa bola. O rito brasileiro, ele, na verdade, ele foi justamente uma, entre aspas, tá? Uma adaptação geo- da estrutura maçônica para a geolocalização do Brasil, né? E mesclou ensinamentos ritualísticos e ritualísticas ali do rito escocês antigo e aceito, do rito adoniramita, né? Para quem já visitou, quem é irmão maçom, já visitou o rito brasileiro, vai entender do que eu falei sobre a questão da geolocalização do Brasil, né? Dentro da ritualística do rito brasileiro. E adicionou ali, acrescentou muito a questão do civismo dentro da ritualística do rito brasileiro. Isso é muito forte, muito forte, né? E é um rito que eu ainda conheço muito pouco. Eu pratico ele há 5 meses, desde que a gente fundou a loja. Ainda é muito pouco para conhecer um rito maçônico. Tem gente que pensa que é só ler o ritualzinho, mas não é não. É muita coisa para você entender o rito. É muita coisa, é muito complexo. Muito. É um rito complexo demais. Mas é um rito escocês modificado. Não. Ele já assumiu uma característica toda dele que não tem absolutamente nada a ver. Uma coisa ou outra lembra, mas em forma e prática ele é completamente diferente. A dinâmica é outra. É outra coisa. Sabe? Os ensinamentos, a forma, tudo muda. Eu acho assim, eu estou me apaixonando pelo rito brasileiro. Eu tive a honra. Oi? Eu falo isso toda a sessão, que eu estou me apaixonando pelo rito brasileiro. Eu tive a honra de entrar, foi em julho do ano passado, na loja Barão de Mauá, onde eu passei por todo esse processo, né? E a loja Barão de Mauá é uma das lojas mais fortes na prática do rito brasileiro. Não estou para ver outra. Ela tem uma tradição muito forte dentro do rito, né? E a liderança da Barão de Mauá, eu tiro isso pelo irmão Orlando Rolo, que é um é o venerável mestre de honra lá, junto com o irmão Guilherme, né? E agora o irmão Miguelzinho vai assumir. Mas é uma loja que a sua liderança bate muito forte na ritualística, exige muito. Nós temos que chegar à beira da perfeição. E é trabalho, estudo, dedicação, entendeu? Chegar 1 hora antes para a instrução, não entra antes da loja, tem que ter instrução antes, entendeu? Para pegar a dinâmica. E, pô, é um negócio fantástico, cara. Eu sou apaixonado pelo rito brasileiro hoje. Mas eu não vou negar que o rito do meu coração, cara, é o York. O York nunca vai sair do meu coração. Não adianta. Para mim, que sou sênior Demolei, o York ele tem um lugar especial no meu coração também, meu irmão. Com certeza você já visitou o capítulo Demolei, você sabe que o rito de York foi a base da Ordem Demolei, né? Então, para mim, tem... É porque, assim, tudo se conecta, né? Você tem o rito de York, você tem as lojas simbólicas, tá? Que são chamadas de lojas azuis ou Blue Lodges, tá? Que são de trabalho. O craft. Tá? Craft, isso. Craft. No craft você trabalha aprendiz, companheiro e mestre. Tá? Mas quando você chega a mestre, você não é mestre do rito de York. Você é mestre maçom. Você é mestre maçom, do simbolismo. Aí você, se tornando mestre maçom dos trabalhos do simbolismo do craft, você entra, chamado de adiantamento ou avançamento ao grau de marca, que é o grau que dá início ao capítulo de maçons do Real Arco. Tá? Aí você entra no capítulo. Capítulos é a primeira fase dos corpos elevados. Tá? Então você entra no capítulo, ali dentro desse capítulo existem 4 tipos de trabalhos diferentes. Você tem a loja de marca, você tem Past Master Virtual, um excelente mestre e mestre maçom do Real Arco. Tá?
Aí você tem ali que fecha o capítulo de maçons do Real Ar. E aí, você se torna um mestre do rito de York? Não. Você se torna um mestre de loja simbólica, na qual completou a sua jornada de mestre do simbolismo, tá? E você sabe o porquê. Fechou a etapa ali. Lembrando que o rito York é um rito de revisitação. Então, graus mais elevados sempre vão revisitar graus anteriores que ficaram lá embaixo para você completar sempre lacunas que ficaram em aberto. Aí você tem a maçonaria críptica, o conselho da maçonaria críptica, que é um outro conselho, tá? É outra coisa. Tá? Aí você entra lá, você tem 3 corpos lá dentro, 3 graus lá dentro, tá? E aí você passou por mestre real, mas escolhido super excelente mestre, passou por essa etapa, aí você vai para a quarta etapa, tá? Que é a quarta etapa? As comandarias templárias. Aí você tem Red Cross, ou Cruz Vermelha, você tem Malta e Templários, tá? E aí, para você compreender o Cavaleiro Templário, o que você precisa entender? Revisitar a Ordem Demolei. Capítulo Demolei. Você tem que ir no capítulo Demolei. Assistir, porque aí você vai entender o que você está fazendo ali, o porquê de tudo aquilo. Tá? Então, lá no início, na base, é que você vai entender o final. Tá? Essa foi uma experiência minha, tá? E é uma experiência válida. Tá? Então, eu acho interessante. O rito de York ele é rico por conta disso. Ele sempre está contando uma história diferente e voltando a graus inferiores, graus que você já passou, para complementar a história. Para você ver aquilo que você não tinha visto. Isso é muito legal. Então, pessoal, vamos nessa, né? Vamos aos encerramentos. Meus quase irmãos, 50 minutos do horário. Mas está muito gostosa a live, um bate-papo muito interessante. Muito bom. Estou fechando aí, vou ver se a semana que vem eu trago aqui, tá, um grão-mestre, tá, para a gente estar batendo um papo. Vai ser surpresa, não vou falar quem é, mas semana que vem provavelmente teremos um grão-mestre. E se não tiver, vamos ter um bate-papo gostoso e legal do mesmo jeito. A todos os meus irmãos e amigos que participaram dessa live, meu muito obrigado, meu abraço, meu carinho, meu respeito, tá? Irmão Ian, você? Bom, só queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, que acompanhou a gente aqui até o final. Chegamos ao final com 45 pessoas assistindo, isso é muito bom, né? E agradecer demais, agradecer você, meu irmão Fernando, por todo o carinho, todo o suporte. Sempre vou te agradecer por isso. Você está me ajudando de uma forma imensa. A gente quase não conversa no dia a dia, realmente, quase não nos falamos. Verdade. Só ligações de 3 horas para cima. E pedir aos queridos aí, espectadores que ainda não seguem meu canal, por favor, dê essa força para mim. A gente está crescendo, estamos conseguindo fazer esse objetivo em comum, tá certo? É desmistificar a maçonaria, trazer a luz do esclarecimento sobre essa ordem que a gente tanto ama. Então, beleza? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até logo, gente. Boa noite.